Oi, Marcos, seja bem-vindo. Primeirinho a entrar. Esperando o Leandro chegar. Oi, Leandro. Leandro, aqui embaixo, você pede pra participar. Tem uma pessoinha com uma flecha. Boa noite. Seja bem-vindo. Esperar o pessoal chegando, entrando. Oi, Valmir, que bom que você tá aí. Você vai gostar hoje, hein? Oi, Balbinotti Fernandes. Aceitar, vamos lá. Oi, Mari. Bem-vinda. Ué, Leandro? Tá aí, homem? Oi, Ricardo, seja bem-vindo. Cadê aqui? Leandro! Tamo aí. Tá virado o teu celular, coloca ele de pezinho. Não tem como ficar de pé aí? Deixa eu É ver. Agora. diferente. É porque ele. Não, você vira o seu celular. É porque no Instagram ele mostra do formato da tela do celular, sabe? Perfeito. Entendeu? Uhum. Agora deu certo. Tá Deu conseguindo, certo? conseguindo. Eu tava com medo que você não ia vir, Leandro. Certo. Tamo Achei, aqui. pensei, meu Deus, o Leandro é tão bicho grilo, é tão bicho tomado, será que ele vai aparecer? Volte e meia eu apareço. E aí? Eu ainda pensei assim, eu vou deixar tudo anotado se o Leandro resolver sumir no mundo. Tamo aqui mesmo. Mas, homem, E aí, como é que tá? Animada aí pro bate-papo? Tá afiadinha? animada. Eu só vou ouvir você, porque você é expert no assunto. Aham. Não, hoje você é autoridade. Hoje a gente vai te escutar. Vamos Sabe que tentar. uma pena que aqui no Instagram não dá pra gente ir compartilhando imagem, né? Então vai ser mais a gente falar e aí depois no decorrer da semana a gente vai mostrando. O que eu tiver no outro celular eu vou mostrando por aqui. Oi, Alan. Oi, as meninas que entraram ali. O Alan e eu, a gente tem batido um papo nos últimos tempos. Aí ele tá fazendo a revitalização de uma toceira de Dendrocalamus asper. Tá ficando coisa mais linda. Legal. Uhum. Ele é da onde? Oi? O Alan é da onde? É de Foz, do Paraguai? Não, Alan, você confirma, tá certo? Ele falou, mas eu não lembro. Eu teria que revisar a conversa. Acho que é perto de São Paulo. Campo. Enfim, deixa o Alan responder, daqui a pouco aparece. Pessoal que tá entrando, sejam bem-vindos. Gente, eu vou pedir para vocês, se vocês tiverem perguntas, para vocês colocarem aqui do lado direito embaixo, tem um globinho com signo de interrogação. Vocês coloquem São Bernardo do Campo. Ó, o Alan. Se vocês tiverem alguma pergunta, coloque nesse globinho aqui embaixo, que aí fica não se perde, né? Não rola para cima e a gente consegue destacar ela para responder. E vou pedir para vocês ir reagindo e comentando, porque aí os algoritmos ajudam a gente, entregam para mais pessoas. E a ideia é isso, é entregar conhecimento, entregar conteúdo, né? Leandro, quer se apresentar? Tá bom, então. Peraí, deixa eu fazer a frente. Peraí, que mal educada que eu sou. É que eu não tô acostumada com gente assim tão, né? E aí eu fico meio perdida. O Leandro, ele é um bicho grilo, minto. O Leandro, ele é biólogo, ele tem um sítio,
Me confirma o nome da tua cidade? É São Jorge do Oeste, né? São Jorge do Oeste. Isso, ele é de São Jorge do Oeste, ele é apicultor, ou seja, ele tem um monte de abelhinha lá, coisinha mais linda. E ele é yogi também, né? É professor, um monte de coisa, né, Leandro? E bioconstrutor. E apaixonado pelo bambu. E o Leandro me achou no Face há um ano atrás. E desde então a gente vem trocando figurinhas, né? E ele tem uma das maiores coleções, né? Um dos maiores reunidos de bambu no sítio dele, né? Então ele é um estudioso e eu quis trazer ele aqui hoje para ele compartilhar um pouco do conhecimento dele. E a gente vai. A ideia, né, Leandro? Já ficou o convite hoje de manhã, é fazer mais vezes e a gente fazendo pequenos apanhados. Hoje vamos falar do ranking dos gigantes, né? Dos maiores bambus conhecidos e catalogados, né? E segundo nossos critérios também, né? E depois, em outras oportunidades, vamos falar de outras organizações de bambu, né? Bambu para comer, bambu para vestir, bambu para construir. Ainda vai dar bastante pano para bambu aqui. Mas agora é com você. Se apresenta, Leandro. Então, como você falou, né? Eu sou do mato, né? Grinho do pântano, né? Mas é, ela já falou por mim, né? Eu faço um pouquinho de tudo. Eu não quero ser, quando crescer, especialista em alguma coisa. Eu quero saber um pouquinho de tudo, né? Para ter conversa com todas as pessoas que fazer parte aí, né, do meu círculo. Mas hoje, né, como ela falou, falar um pouquinho do que eu faço. Eu trabalho com permacultura, bioconstrução, sou apaixonado por essa planta incrível que é o bambu, né? Tem inúmeras utilidades e uma planta versátil e, resumindo, é apaixonante. Você começando a lidar com ela, você percebe quanto é incrível essa planta, né? E por causa de suas finalidades e me identifico muito com ela, né? De certa forma, né, o bambu é sensível, ele parece ser fraco, né? Mas ele é flexível, ele é forte, ele resiste, né? E eu sempre me inspiro nele, né? Então eu quero parecer essa pessoa sensível, né? Mas no fundo eu quero estar bem enraizado para ser forte igual o bambu. Oco sempre, né? Oco sempre, pra ter sempre espaço para o que vier aí, né? Então aí tá. Também essa questão de não ser especialista em nada, mas sim aprender um pouquinho de tudo. Eu acho que é muito válido isso. Sou biólogo de formação, né? Já dei aula, né? Hoje não estou mais em sala de aula, né? Tenho outros afazeres aí na cidade, mas grande parte fico no sítio me dedicando à bioconstrução, permacultura, às abelhinhas sem ferrão e uma coleçãozinha de bambu aqui e outras plantitas. Mas Modesto, né? é, hoje vamos falar aí um pouquinho, né? Sou grato também pelo convite aí da Kelly, que é uma grande fã, entusiasta do bambu, e já dou parabéns para ela, porque ela, né, não fica só no discurso, né? Ela vai em frente, ela esteve aqui conhecendo o espaço, conhecendo o bambu. Foi um grande prazer recebê-la ela aqui, está de portas abertas para ela e para todos aí que estão é, participando aí, que a hora que quiser conhecer o espaço, conhecer pessoalmente, trocar uma palhinha aí, é só chegar aqui. Sombra de bambu tem bastante, né? Então, é isso. Então, Opa, basicamente é isso. bacana. Basicamente é isso. É o... Ó, tem gente até da Argentina aqui, do Brasil. Que legal, sejam bem-vindos. O pessoal que entrou aí antes. Vou repetir, quem tiver uma pergunta, por favor, coloca nesse balãozinho aqui embaixo, com o signo de interrogação, para a gente não perder as perguntas. No final a gente responde. E a gente preparou um roteirinho aqui hoje dos 10 maiores bambus. E eu quis trazer o Leandro como biólogo, porque assim é muito difícil identificar as espécies, tá? Assim, quem começa a estudar sobre bambu, quem começa a ir atrás de conhecer um pouco sobre bambu, percebe que é muito difícil localizar essas informações e que as informações também às vezes são muito confusas. E como assim,
os, os, os parques, as coleções, né, dessas espécies acabam ficando em lugares muito isolados, então fica difícil da gente ir lá e aprender como diferenciar isso. Então, o Leandro tem no sítio dele uma diversidade grande, ele tem mais de 60 espécies de bambu no sítio dele, algumas que ele trouxe no último ano aí, né? Então, elas ainda não chegaram no seu porte adulto, mas ele vem trabalhando há o quê? 15 anos, né, Leandro? Com bambu, produção de muda, construção, um alimento. Então, ele tem uma bagagem de vivência, né? De experiência prática bem interessante. Leandro, eu estava pensando, eu acho que a gente, em vez de começar do top, do primeiro, a gente pode deixar o primeiro para o finalzinho. Vamos começar de trás para frente o ranking? De você. Vamos começar falando dessa que eu aqui nunca vi, tá bom? Quer dizer, não minto, eu vi. Eu vi nas construções de Bali, o 10º colocado. 10º colocado, eu até ficava pensando que essas construções de Bali fosse maçaricado ou pintado. Mas hoje, quando você disse que não, que é a coloração natural dele, eu fiquei encantada. Me ajuda a pronunciar esse nome, Leandro. É Gigantoloa atroviolácea. Meu Deus! Quais são as É, características dele, Leandro? é importante você falar ele, né? É gigante cloa. Gigante cloa. Ah, gigante cloa. Gigantloa. Isso, gigante cloa. É, então, falando um pouquinho, já que você falou da cor, tentar ser breve, né, no comentário a respeito de cada espécie, né, para não alongar muito e passar o tempo, para a gente poder abordar um pouquinho de cada espécie dessas 10, né? Uhum. Mas o bambu, quando a gente começa a conversar sobre ele, ele vai puxando assunto e ele é tão interessante que você fica o dia todo falando de uma espécie só e suas características. As outras espécies, tem várias espécies que têm essa coloração preta, né? Negra. É, eu coloquei ele aqui porque ele é um bambu médio porte, né? Não é dos gigantes, mas ele dos médio porte aí dos grandes. Ele realmente, essa cor, quando ele é secado naturalmente ou, né, a sombra, você usa ele numa construção, ele permanece a cor. Assim como os outros bambus de cores negras. Tem o amarelo, ele não permanece a cor, né? Porque é a clorofila ali, como o verde das flores, das folhas, aliás, que vai, com o tempo, vai secar, certo? Só tem uma forma de você manter Existem formas, né, de você manter essa cor ali, né? A clorofila ali na folha verde ou no bambu. É você enterrando no barro ele ou fazendo um tratamento ali químico. Mas o bambu preto, ele permanece essa cor. Existem várias espécies também. Ele é um bambu que ele é muito usado nas construções assim de corrimões. Não é muito bom para a escora porque ele é um bambu não é tão forte como, por exemplo, o guar. Ele é um bambu de Java, né, lá da região asiática, né? Eu até anotei aqui para ir lembrando algumas coisas, a gente acaba não lembrando, né? Mas ele é um bambu que ele tem em torno de 15 metros de altura, pode chegar a 20 metros de altura. É, o seu diâmetro, né, que é não a circunferência, né? A circunferência dá mais. O diâmetro, que é de uma parede à outra, é de torno de 10, 9, 10, passando um pouquinho de 10 de espessura. Legal. E a gente está falando muito da cor. Assim, durante essa próxima semana, eu vou trazer aqui imagens de obras e desses bambus para vocês poderem fixar mais essas informações e recortes do que a gente está conversando hoje, tá? A gente falou muito da cor, o Leandro falou da cor e eu falei da cor, é porque ele é um bambu negro. Ele é um preto assim um pouco bordô, né? Ele puxa um pouco, tem um leve tom de avermelhar, muito leve assim, mas ele é um bambu preto.
E é um bambu lindíssimo. E quando o Leandro fala médio porte, a gente está falando de um diâmetro de 12 centímetros, né? A gente considera isso um médio porte, né? Ou seja, um grande porte, que é o que a gente vai chegar lá na frente, pode dobrar isso, né? Até mais. Perfeito. E a gente colocou ele porque é um médio, tá bom? Daqui para frente é só maior que isso. E aí, ocupando o nono lugar, nós temos o Bambusa Bechelia. Esse deu trabalho hoje, né, Leandro? Para o Como é que a pessoal gente que está assistindo, identifica um Bambusa Bechelia? tá, tá, vamos, pode voltar um pouquinho só lá no Timor Black, lá, que é o bambu negro, rapidinho, só para lembrar. Ok, A tudo cor bem. dele, você tocou na cor, tem um bambu amarelo, né, que é um bambu vulgaris aí, ele, ele é muito comum, né, ele é mais comum, eu acho, que no Brasil, né, ele chama de bambu Uhum, brasileiro, mas não é brasileiro, né, ele tem mais ou uhum, menos o tamanho daquele bambu ali, ele tem a cor, só que em vez de amarelo, ele é preto, todo preto, né, então é um bambu lindo. uhum. Vamos pro Vamos lá pro Bambusa Bechelia. isso. Esse também é um bambu muito bonito. Eu consegui ele há pouco, há tempo nessa última remessa, nessa última garimpada que eu busquei ele, né? Ele é um bambu que chega é, de 10 até uns 16 de diâmetro, né? Então ele vai dar praticamente quase um palmo assim de espessura do diâmetro dele, melhor dizendo. Ele Uhum. chega 15 a 19, 20, até 20 metros de altura ele pode chegar. E ele é um bambu entorcerante também. Assim como o anterior, ele faz uma toceira, né? Ele não alastra, né? Então é um bambu que você não consegue entrar no meio da toceira, a não ser que você faça um manejo, mas naturalmente você não consegue acessar o meio do bambu. Todos os bambus são entorcerantes, né? Todos? Não. Existe, né, os bambus entorcerantes, existe os semi-alastrantes e os Não, não, não. alastrantes, né? Bambusa. Eu digo, todas as bambusas A bambusa, são sim. Isso, o isso. gênero bambu. Todas as Assim bambusas são como. Aham, assim perdão. como? Assim como ah, aqueles gigantes, são os guaduas também. Aliás, os guaduas, eles são semi-alastrante, é um São semi. alastrante, dá para se. Aham. Os Na verdade, dendrocálamos eles são. são únicos, né? São três categorias, né? Nós temos três categorias essenciais, né? Que são os entolcerantes, os alastrantes e o que fica no meio deles, que é do É pescoço os, comprido, que são os guadas. são semi-alastrantes. Isso. É uma categoria intermediária. É um em cima do muro. É, Isso. vamos pro. Então, esse foi o nono lugar. E aí temos o oitavo lugar. Esse eu já tive a oportunidade de conhecer. E é um bambu muito bonito, que é o Bambusa ou Dami. Esse é aquele bambu que fica praticamente maciço? Não, o bambu zaudame, ele também é um bambu, não é muito resistente, não é como o maciço, né? Ele também é um bambu que é usado mais para fazer corrimões, a Esse é legal. parte interna das. Tá me ouvindo? Isso. Essa é uma foto aqui no sítio, né? Mas ela Tô. isso. Esse bambu aí, tem 3 anos essa toceira, né? Ele é bem, ele é gigante. E uma característica dele é que ele Uhum. é um bambu reto, a folha é muito semelhante à de uma palmeira, de longe. Você acha que é um aglomerado de palmeira, mas é um bambu. Também é um Que bambu que interessante. chega de 15, aham. É um bambu que chega de 15 a 20 de diâmetro, né? É, ele chega até seus 20 metros, um pouco mais de altura, né? A, as folhas deles, em alguns, no lugar nativo, ele é medicinal, pode usar para o cabelo, para a pele, para a unha.
É um bambu que também o broto é comestível, né? E a flor Ele tem o dele broto doce, né? não é doce como algumas outras que a gente vai falar para frente, mas ele tem um amargo ainda que você tem que ferventar para consumi-lo, né? Mas é Entendi. comestível. Certo. Agora o caldo começou a engrossar. Agora começou a ficar bom. Ainda bem que a gente fez ao contrário, porque daí agora fica mais animado. Assim, agora a gente começa de fato a falar dos grandalhões, porque assim, quem nunca foi numa toceira de bambu não consegue ter noção do que é esse sentimento. Mas a primeira vez que eu cheguei perto de um dos bambus gigantes, a sensação foi surreal. Eu me senti uma formiga. Eu olhei para aquela, porque o bambu ele pertence às gramíneas, né? Ele é uma grama gigante. Quando eu cheguei perto de um e foi de um dos do terceiro colocado, ainda nem foi não foi nem do primeiro colocado. Quando eu cheguei perto desse terceiro colocado, eu olhei aquilo, eu coloquei minha mão do lado, você é só uma formiguinha e menos do que uma formiga, porque uma formiga ainda consegue cortar e carregar. Eu ainda preciso de mais gente para me ajudar a fazer isso, né? Então agora a gente começa a falar de um dos, eu considero, de um dos tesouros da nossa região, porque ele é endêmico daqui, né? Ele é natural daqui, você encontra ele em formações naturais, ele não foi introduzido, não teve um imperador ou um colonizador que foi lá e trouxe de outro lugar. Ele é natural daqui, ou seja, extremamente adaptado ao solo, extremamente adaptado ao clima e muito resistente, além de grande e resistente. É o Guadua chacoensis, é o que a gente acabou de falar sobre os semintoucerantes, né? A gente tem a toceira, que forma uma vara do lado da outra. A gente tem os alastrantes, que elas, assim, elas se esparramam mesmo. E a gente tem o semintoucerante, que é uma toceira que dá uma varinha longe da outra. E é esse daqui. E aí foi que eu aprendi com o Leandro como é que diferenciava um do outro. Porque a gente tem um primo desse guádua na Colômbia, mas não é o mesmo guádua da Colômbia. Esse é só nosso, tá, John? É só nosso. O John, ele é um bioconstrutor e foi com quem eu fiz, que eu tive a oportunidade de fazer o curso. E ele entrou aqui agora há pouco. E aí eu queria tirar uma lasquinha com ele de que eles podem ter o guádua deles, mas nós temos o nosso. Temos nosso orgulho. E esse daqui é o Guadua chacoensis. Agora é Perfeito. contigo, Leandro. Explica. Essa foto aí é da toceira aqui em casa, né? Isso. Planejadinha, toda ajeitadinha e cuidado. Para quem conhece Foz do Iguaçu, para quem conhece Foz do Iguaçu e o Marco das Três Fronteiras, a mudinha eu trouxe de lá de trás daquela construção de pedra que tem lá, ali ele tem na época que eu trouxe ele tinha florescido, né? E fazia uns acho que 3, 4 anos que tinha florescido e tava cheio de mudinhas assim, e a toceira tava seca. E eu encontrei ele lá. Faz É, quanto tempo então, isso? eu tenho o sítio aqui faz 8 anos, então ele vai fazer uns 7 anos e tá nesse porte. É muito rápido. Sabe que essa. Então, era da mesma. Lá do Paraguai, que eu estive esses tempos, lá aconteceu o mesmo evento a esse mesmo tanto de tempo atrás. Então, era tudo era a mesma família. Olha que interessante, hein? A questão da floração, é, algumas espécies, que é bem interessante lembrar, elas florescem todas juntas, então elas vão estar maduras, né? Como ela é uma gramínea, assim como o trigo, ela floresce, dá a flor protegida ali, né? Que é um outro assunto das angiospermas, como elas se propagam, como é que elas se protegem através das sementes. Ela, então tem algumas espécies que elas florescem toda. Você pode fazer muda de galho, levar lá para outro país, ela vai florescer e vai também florescer, porque é um clone, certo? Algumas espécies têm floração parcial, que elas florescem algumas varas, daí outro ano outras, e fica ali um tempo. Tem algumas espécies que levam até 10 anos a floração dura 10 anos. Algumas Caramba! espécies assim.
É incrível. Mas voltando para o chacoensis, ele é um bambu que também chega aí entre seus de 15 no 20 de diâmetro, ele dá de 20 a 25 metros de altura. Ele é um bambu, como se falou, muito comum aqui no sul. É uma espécie que está ameaçada de extinção por causa da monocultura, o pessoal vai empurrando, né? Característica dos guados, né? Todos eles, Tem salvo espinhos? engano, eu vi uma espécie de guado que não tem, não é que não tinha espinho, mas quase não tinha espinho, né? Mas todos vão ter espinho, né? Elas vão ter uns espinhos que que na verdade esse espinho é uma folha, né? Que virou um espinho, para proteger a própria planta. É um bambu, particularmente que eu tenho aqui é o melhor para construção que eu tenho aqui, porque como o bambu, ele não tem aqueles raios igual a uma árvore, por exemplo, ele só tem os filamentos de fibra, né? Então ele corre num sentido. Se colocar um prego, um parafuso, ele tende a rachar de fora a fora, certo? Porque ele não Uhum, tem como as árvores que chamam de raios, né? uhum. Então, esse bambu, o, o, o chacoense, aguenta muito bem o prego. Ele é um bambu top. Não é que ele não rache, mas ele aguenta o prego, ele segura o prego tranquilo. É, já Aguenta estou o usando ele improviso. aqui. Sim, ele aguenta, né? Então ele é menos rachador, pelo que eu percebi aqui. Isso eu percebi na prática, usando o bambu. É. Assim, para acrescentar, uma das características do guado, né? Além dele ser um semi-intolerante, dele ter espinhos, ele também tem nos entre nós como se fosse um shocker branquinho. E é bem, assim, é um verde lindo a vara, é um verde muito lustroso e muito uniforme, e aquela faixinha branca no nó bem marcada e linda, né? O meu pai, minha mãe acabou de entrar aqui, bem-vinda mãe, o meu pai chama esse bambu de vai, espera um pouco. A gente foi fazer algumas colheitas e ele foi muito empolgado, ele falou, opa, espera um pouco. Os espinhos arrastaram ele para trás. E é um espinho danado, hein? É um espinho, assim, eu postei aqui esses dias, eu vou voltar a postar aí nos próximos dias, mas é um espinho grande que fura a botina, é muito forte. E essa mesma resistência que tem no espinho, tem lá no colmo. Esse foi o 7º colocado. Vamos para o 6º colocado. E o 6º colocado, eu tenho certeza que todo mundo conhece. Porque ele é usado em vasinho de flor. E aí fica a pergunta, por que vocês trouxeram bambu que é usado em vasinho de flor no 6º colocado do ranking dos gigantes? É porque lá ele está controlado, comportadinho, todo civilizado, experimenta no controlar ele. É o moçô, é o popular moçô. Nome científico, Philostax edulis. Vocês vão ver que a gente sempre fala do nome científico, porque nome popular cada um dá o que quer, tá? E é o nome científico o que de fato difere um do outro, né? É que nem o chá de melissa, né? A planta melissa para mim é uma coisa. Vai ver para minha mãe e minha avó, cada uma tem uma planta de melissa no pátio lá. Mas vamos lá, o Philostax edulis é um bambu alastrante. Ele não é endêmico daqui, ele é da China, do Japão, não tenho certeza de que região que ele é, mas ele é um bambu bastante consumido pelos pandinhas, né? Então ele faz aquelas florestas lindas que a gente vê fotos na internet, assim, daquele bambuzal. Deixa eu mostrar uma foto aqui para vocês do que vocês veem em vasinho de flor, mas se ele não for em vasinho de flor, ele fica assim, ó. Que droga que não dá para mostrar direito. Ai, que revolta, mas olha aqui, ó. Aqui, inclusive, estão chamando ele de rei das gramíneas. Ele faz florestas lindas. Por que você colocou ele em 6º lugar, Leandro? Viu que eu joguei no teu colo agora, né? Por que você colocou ele em 6º lugar? Então, se você pesquisar, eu não sei se alguém. Lembrando, né, que deve ter bastante gente aí. Como eu falei, eu não sou especialista, né? Eu sou um amador. E amador significa alguém que faz as coisas por amor, né?
com amor. Então, além da formação, eu vou buscando aprender, não só para ficar no discurso, mas na prática, observando, né? Percebendo as coisas. Então, isso vale para tudo na vida, né? É você perceber, se permite perceber. Com E você certeza. Com certeza. percebe muita coisa e vai aprendendo com eles, né? Então, tanto que tem várias lições, tem vários filósofos que usam muito ah, umas frases em relação ao bambu, né? Mas voltando lá, né? Não vamos filosofar aqui, vamos falar do Ó, bambu. volta, volta. Vamos... É, então, assim, eu não achei na internet em nenhum lugar uma lista dos 10 maiores bambu. Por quê? Até uns 5 bambu maiores do mundo você consegue listar, porque, bem, por exemplo, você vai encontrar vários desses que a gente falou que tem a mesma espessura, a mesma altura e assim vai, né? Agora vai começar a aparecer os gigantes, mesmo que tem diferença um do outro no tamanho, no diâmetro, né? É, Mas o moçô, é, como é que a gente identifica o moçô? Assim, qual então, o diâmetro, a altura? Como é que a gente consegue diferenciar ele de um outro bambu? então o bambu ele faz parte da família dos filostaques, né? São aqueles alastrantes. Os alastrantes são os que suportam mais o frio, né? Porque os entocerantes eles são mais de clima tropical e assim vai indo. Você pode ter semi-alastrantes que são de clima tropical e outros climas que ficam entre o meio. Então, assim, de floresta, de borda de floresta. É, então, voltando para os Filostac, eles são bambus que aguentam muito bem frio. Por exemplo, o mussô aguenta até menos 17 graus de gelo, né, de frio. Ele é um bambu que chega a 25, de 20 a 25 metros de altura, entre 10 a 15 de diâmetro. Ele é um bambu bem rachador também, tem que ter cuidado na construção. Também é um bambu que é muito usado, não sei se não, pelo que eu andei estudando, não é o que é considerado o melhor broto para consumo, mas é um dos que é mais consumido, né, para alimentação. É, ele é um bambu que ele parece uma plantação de eucalipto porque ele cresce espaçado, E bem ele retinho, né? é, e ele vai tombar um pouco nas bordas, né, porque ele pesa com a folha, né? Uhum. E ele praticamente se comporta assim. Você planta ele lá uma mudinha, ele vai ficar 3 a 4 anos sem aparecer nada. Então ele meio que se esparrama silenciosamente por baixo da terra, né? O pessoal aí de outros estados não ligue para o nosso dialeto aqui, porque a gente tem uma linguagem bem meio que dialética, né, de cada região, né? Então arrastando, esparramando, né? Então entender qualquer coisa pergunta. Daí. Voltando, ele vai se esparramando por baixo, silenciosamente, nos primeiros 4 anos. Um certo dia, no quarto, quinto ano, você vai chegar no teu bambuzal, vai ter broto de 1 metro. Dali 2 meses você tem um bambuzal, sabe? Então, é um bambu que já foi observado diferente. Também uma observação bem interessante. Já, se eu estiver falando demais, você me chama a atenção. Por exemplo, os entocerantes, eles crescem mais à noite. Os alastrantes, eles crescem mais de dia. Já foi observado o mussô crescendo até quase, passando de meio metro, para não exagerar, né? Mas já teve gente que falou que já mediu quase 1 metro por dia. Por quê? Caramba. É muito. Por quê? Porque ele na realidade, não é que ele cresce. Ele trabalha, ele se forma como um cone. Então, no dia que ele resolve sair para fora, ele só desencaixa os cones e sobe para cima. Mas ele já tinha crescido ali todo. Então, é mais ou menos isso. É, é um bambu que, para vocês lembrar qual é muito comum você ver aqueles filmes orientais que a galerinha voa com as espadas de um bambu no outro e faz toda aquela coisa Ah, incrível que eu gostaria. ele sai Já se tentei, quebrando. mas não é os bambu, é os caras que treinam muito. Mas tudo Ah, bem. É,
bambu incrível também. É, eu acho que todo mundo que curte o bambu gostaria de ter uma floresta, é, uma floresta porque ele é lindo. Ele é coisa de outro mundo. Tá bom, já babou que chega. Então, esse foi o sexto colocado, já deu para ver que é um dos grandes amores do Leandro, né? Depois, bom, enfim, vamos para o quinto colocado. E agora sim, de agora em diante, vocês vão entender por que é que eles estão ocupando esse lugar. Eu vou trazer aqui uma foto do Leandro com ele. Leandro, não sai agora não, homem. Ah, tá ali, apareceu. Esse daqui é o Leandro abraçado num... Dendrocalamus latiflorus. Coisa linda, né? Olha isso. Gostou de se abraçar no bambu, Leandro? Ele que me abraçou, não fui Ah, eu. claro. Vamos lá. Quais são as dimensões desse bambu? Por que ele está ocupando o quinto lugar? Ele é um bambu que chega a 20 a 25 de diâmetro, né? Chega aí seus 20, 25 metros de altura. Ele é um dos brotos que é muito usado na alimentação porque também é um broto doce, diferente daquele brotinho que se cata lá no mato, ele é amargo. Esse é um broto Uhum. doce, você pode simplesmente descascar ele ali e comer, como se fosse uma batata doce. Você pode usar, tratar ele como se fosse um tomate seco e depois usá-lo. É, uma característica dele, ele é um dos que tem a folha muito grande, ela é enorme a folha. É um bambu que eu ainda não tenho uma toceira grande porque eu demorei muito tempo para encontrar ele, né? Hoje eu já tenho aqui, né? Dentro de alguns anos eu vou ter uma toceira exemplar assim, que chega né? na- no ápice de adulto, assim. Também é um bambu usado muito na construção, né? Para fibras, para vários. Tem muitas utilidades aqui. Se for pontuar, a gente fica falando de uma espécie só o tempo todo. Bacana. E aí, avançando para o quarto lugar, a gente tem o primo colombiano. Vou colocar, Alan, depois nós vamos colocar a lista assim e mais. Nós vamos fazer um post dedicado para cada espécie, tá bom? Assim, com foto, com as informações básicas de cada espécie. E vamos colocar assim, tá bom? John, tá por Eu aí estou muito ainda, longe John? eu tô Que muito agora longe vem o da nosso. câmera. Oi? Eu estou muito longe da câmera. Tá bom assim. Não, você tá confortável? Tô tranquilo. Então, beleza. Não sei que o pessoal acha, quer ver o Leandro mais perto. Eu tô bem perto aqui porque eu sou míope, né? Aí para eu ler as coisas tem que ficar perto. Vai Pede chegar pro mais um Leandro pouquinho. falar sobre os filtros de bambu. E Leandro, parece que tem história por aí, hein? Porque vem o re depois. Vamos continuar. Pera aí, que eu acho que nós vamos ter que fazer uma live só sobre filtro de bambu. Mas cadê o John? Parece que não tá mais aí o John, viu? Temos o nosso primo colombiano ocupando o quarto lugar. O Guadua O, angustifolia. Vamos lá. Aqui, ó, para vocês entenderem um pouquinho do tamanho. Minha mão tem uns 18 centímetros, assim, do pulso para a ponta. Então, para vocês terem uma noção do tamanho desse bambu. É um bambu muito grande. E olha ali, ó. Mesma característica do guadua. Ele tem o colarinho, né? Como se fosse um choker branco ali. Também tem espinhos. Também é alastrante. E também é maravilhoso para construção. Tanto que na Colômbia eles têm uma norma redigida completamente em cima dessa espécie. Na Bolívia, a construção com guadua faz parte do patrimônio cultural. E assim por diante. Temos México, temos normativas internacionais. Eu arrisco a dizer, Leandro, me corrija. Eu arrisco a dizer que é o bambu mais estudado. É o bambu sobre o qual a gente tem mais informação de uso,
de resistência, né, falando em medida Pascal, né, de quanto que ele aguenta de compressão, de tração, de flexão. É um dos bambus que tem mais informação difundida. Então, a gente sabe muita coisa sobre ele. Mas aí, eu comentei ali atrás que quando eu encontrei um bambuzal de guádua, eu achei que fosse esse, mas não era. E eu fui aprender com o Leandro como é que a gente diferencia o guádua angustifolia do guádua chacoensis. Quer falar aí, Leandro? Pode ser. Vai lá. Também lembrando, antes eu comecei a falar dos especialistas, né? Eu acho que tem bastante gente aí que gosta do bambu, que também conhece, né? E quiser somar com a gente gente está estudando sobre o bambu, está experimentando o bambu, não sabe tudo do bambu, de repente eu já mudei muita coisa dentro de mim que eu achava que era certo, que eu sabia, e depois eu percebi que não era aquilo, porque fui atualizando as informações, né? Porque é isso aí, sabe? Então, se quiser contribuir, depois quiser chamar um pouquinho a atenção, ó, pessoal, eu estudei assim, fala isso, será que não é isso? A gente tá, eu, pelo menos, estou muito aberto. Eu não tenho problemas em mudar de opinião. É uma coisa que eu aprendi, né? E ter que mudar dizendo, não, ó, realmente não é aquilo que chegou até mim, né? Então, Somos bambus, conhecimento né? Somos flexíveis. é, então, assim, não é a verdade absoluta, é isso e pronto, né? É o que a gente até agora percebeu que pode ser mudado, né? O, o guádua angustifolia, ele é um bambu que se adaptou bem aqui, eu tenho no sítio. Sofre um pouquinho se a jara pegar ele na brotação, né? Se ele demorar a brotação, porque ele acompanha o ciclo da chuva. Se não chove, ele não solta broto. Simplesmente não solta broto. E se tiver ele numa altura e faltar chuva, ele vai cortar. Ele é um bambu que é considerado o terceiro maior bambu de altura. De altura, né? Você entende? Então, ele é considerado o terceiro maior bambu em altura. Eu coloquei ele como quarto porque tem outros que o diâmetro é maior. Ele também, em nível mundial, ele está melhores bambu para construção, tanto que eu fiz aquela observação no próprio o Chacoenses, né, que ele é muito bom, ele é, ele é uma fibra excelente, né, como estava ali no livro, o bambu em si, uma obra-prima da natureza, né, que ele une várias coisas, a resistência, a flexibilidade, e uma coisa incrível. Quero me ater, né? Às vezes posso gaguejar, quero me ater à espécie, senão eu vou fugir do tema aqui. É muito Então, fácil. ele é um bambu que, olha, para você ter uma ideia, essa caneta deve dar uns 20, né? Isso. Então, ele vai dar praticamente isso aqui, ó, a grossura dele. Ele é de 20 a 25 de diâmetro, então dá quase, por mais que eu sou cabeçudo, né? Mas ele vai dar quase a circunferência da minha cabeça, né? Eu já tive um aqui que é de circunferência, ele deu 70 centímetros de circunferência. Com 23, eu tirei aqui com 23 de diâmetro. Né? Tem um bambu aqui do lado, isso em 7 anos plantado ele. Que a toceira chegou na idade madura dela, né? Ela ficou adulta. Isso. Eu não sei se tem alguém aqui que, de repente, chegou faz pouco, não conhece sobre o bambu, mas o bambu, ele nasce do diâmetro que ele é. A árvore, conforme ela vai envelhecendo, ela vai aumentando o diâmetro. O bambu, não. O bambu, a vara nasce do diâmetro final. O que acontece é que quando a planta mãe, a toceira, enfim, né? A planta matriz ainda é nova, ela sai com diâmetros menores. E conforme aquela planta vai envelhecendo, então a gente fala de uma idade adulta, 5, 7 anos, ela então começa a produzir varas do seu diâmetro final. Então, se a gente está falando de um bambu que tem um potencial de diâmetro de 20 centímetros, é quando a touceira estiver madura, 7 anos, que ela vai começar a soltar essas varas de 20 centímetros. E esse foi o quarto lugar. E agora a gente vai falar do meu bambu favorito,
Então, por favor, tá todo mundo proibido de fazer crítica, inclusive você, Leandro, porque é o meu queridinho. Foi o primeiro bambu gigante que eu tive contato e que eu senti toda a magia me levando. Eu me senti uma própria fadinha do bambu quando eu cheguei perto de uma toceira desse bambu. E eu tenho muito carinho por ele. E foi aí a nossa primeira treta, né, Leandra? Leandro, porque você fala que é uma que é e eu digo que é também. Você fala que o outro é isso e eu digo que é. Eu conheci ele por bambu de dragão, que é o nome popular, que como eu disse antes, nome popular cada um dá o que quer, né? E eu conheci ele, quando eu conheci como bambu de dragão, mas o nome científico dele é Dendrocalamus asper. E assim como diz o nome, né? Isso foi uma das coisas que eu aprendi com o Leandro também. É, o nome já diz uma das principais características dele. Ele é áspero. Ele tem na parte da base, nos nós, como se fossem barbatanas, né? Como se fossem pelinhos. Deixa eu mostrar uma foto aqui para vocês. Também lá no sítio do Leandro, do lado desse bambu. Aqui, ó. E esse bambu aqui eu já vi várias com diâmetros de 40 centímetros, assim, uma loucura. Mas claro que depende do solo também, isso, né? Mas qual que é a altura que ele pode alcançar? Porque você disse que o guádua, o angustifolia, ocupa o terceiro lugar em quesito altura. Mas ele ficou em quarto lugar. O asper, qual que é a altura, o máximo que ele pode alcançar? 25 a 30 metros de altura. De onde que ele é endêmico, assim? Porque ele vem muito bem aqui, a gente encontra com facilidade, mas de onde que ele é, você sabe dizer? Ele é da Ásia, né? Ele é encontrado em várias regiões, né, da Ásia. É Que é legal. um bambu prático, China, Mianmar, ele é usado até no Laos é encontrado ele. Ele é um bambu muito bom de se usar. Assim, um pouco de desafio que eu tive com ele é que quando a vara seca muito rápido, ela racha mais fácil do que um guádua, por exemplo. Racha bastante. Eu perdi várias lindíssimas porque elas secaram muito rápido. E outro desafio de você, falando como quem projeta, né? Um desafio de projetar pensando em usar um Dendrocalamus asper, por exemplo, é que é uma vara muito cônica e bastante torta. Porque essa é uma também das diferenças de quando a gente fala de um bambu, que ele é entorcerante para um bambu alastrante. O bambu, por ser torceira, ele nasce uma vara esmagada na outra. E quando ele ainda é broto, ele cresce muito rápido, mas ele ainda está muito molenga, muito plástico. Então, se ele precisar se entortar e fazer a curva, vai se entortar e fazer a curva. Eu lembro de uma vara que eu colhi, que ela na ponta da vara tinha o formato de um ferrão de escorpião. Porque quando aquela vara ainda é jovem, ela cresce muito rápido, mas ela ainda não é rígida. E isso é uma das características berrantes, assim, de todo bambu, é que ele cresce muito rápido e no seu primeiro ano ele ainda está muito molenga, quebra muito fácil, tem muito amido e a fibra está muito fragilizada. Agora, um bambu que é alastrante, ou semi-alastrante, como é o guádua, como é o filostaques, né? Que são bambus que se alastram, que se esparramam, né? Eles, como eles não têm competição uma com a outra, eles são varas mais retas, mais retilíneas. E os entorcerantes também, eles são mais cônicos. Então, eles têm uma base mais larga, como se fosse um pezão, e eles vão afinando para a ponta. Os alastrantes, eles já são mais pareios, assim, eles têm uma conicidade aí de uns 10%, né? É bem inferior. Então, é mais fácil você projetar, né, pensando com bambus alastrantes do que com os bambus entorcerantes por causa da variação de vara. Para você construir com um dendrocalamus, por exemplo, você tem que estar muito conectado com a obra, porque cada vara decide o lugar que ela quer ir. E não adianta você teimar. Você teima e você dá com burro na água, porque você teima em usar aquela vara e dá errado, porque ela não queria ir. Então é uma coisa bem mística. E esse foi o terceiro colocado. Vamos para o segundo. Oi? Pode ir falando mais um pouquinho, me dá um minutinho, eu preciso só ver um negócio aqui rapidinho, enquanto você vai falando, tá? É porque o Leandro, ele tá no... Vai. O Leandro, ele tá aí no sítio e ele precisa acudir um monte de coisa aí, gente.
Mas então esse foi o Dendrocalamus asper. Gente, eu tô vendo que tem umas perguntas aqui. Eu vou aproveitar que o Leandro deu um pulinho fora. Ali, aqui a Mari perguntou quais espécies são mais comuns para a construção. Todas elas servem para construção, tá? Todinhas. Todas. Mas a gente vai trazer numa live. As que a gente encontra aqui na região, que são para construção. Porque desse ranking dos gigantes, tem espécies que a gente não tem aqui ainda. E se tem, é uma ou outra toceira que não serve a nível comercial, tá? Então, hoje são os maiores, mas todos esses maiores servem para construção. Em um outro momento, a gente vai trazer os que nós conseguimos aqui nessa região, falando do Foz do Iguaçu, São Jorge do Oeste, Paraguai, que a gente conseguiu localizar, assim, em florestas, as espécies que são adequadas, que servem muito bem para construção. A Mari também perguntou aqui se tem espécies são mais fáceis de fazer mudas do que outras. Isso daí também dá um assunto em tanto, hein, Mari? Porque um dos grandes desafios do bambu é a propagação. A gente ainda não tem viveiros, pelo menos aqui nessa região do Brasil, são poucos. O Leandro é um fornecedor de mudas, mas ainda assim, propagar a muda é bastante trabalhoso, porque, por exemplo, guádua é um desafio gigante. Assim, de 10 mudas que você tenta, uma talvez você consiga, né, desenvolver ela. Mas os filostaques, que são os alastrantes, já são mais fáceis. E bambu não dá semente, né? O guádua, ele teve a sorte de ver uma floração, uma floresta de guádua e conseguiu propagar. Mas isso é raríssimo. É raríssimo, assim. É que nem, deixa eu ver, semente de roseira, né? Assim, você vai comprar, vem lá da China enfim, aquele site lá que eu esqueci o nome agora. Mas, assim, é muito difícil que germine e que funcione, tá? O Alan perguntou se bambu preto também é usável. Ah, esse que estava lá em 10º lugar. Ele, se eu não me engano, ele é um... Deixa eu ver, deixa eu rodar aqui. Ele é o Gigantuloa, né? O Gigantuloa atroviolácea. Sim, ele é uma espécie construtiva. Se você der uma olhada nos projetos da Ibuco Bali, lá que estão na Indonésia, né, os projetos da Elora Hard, eles usam de uma maneira assim com maestria. Tá? Você vai ver assoalhos lindíssimos de ripa de bambu que eles usaram uma variação da coloração mais comum do bambu, que é o amarelo, com ripas desse bambu negro. E ficou uma coisa linda. Fizeram paredes, corrimão, um monte de coisa. O Leandro tem no sítio dele a versão miniatura desse bambu preto, tá? E ele é um alastrante. Eu até tenho uma foto aqui no feed nesse bambuzal de black bambu também. E ele é bem interessante, assim, bem bonito. O Alan também perguntou aqui: todos os maiores bambus podem ser usados. Ah, é a mesma pergunta da Mari. Se todos podem ser usados para construção? Sim. Ah, Leandro, você já voltou? Você podia ter avisado. Tô eu aqui falando que nem um papagaio pirata. Poxa, Leandro, vacilão você, hein? Respondendo o Alan, da questão da cor do bambu, existe também uma espécie que eu tinha conseguido, mas eu não consegui fazer modificação, que é um asper, o mesmo asper da cor preta, que ele dá preto também. Ele é muito lindo. Eu conheci uma toceira, eu trouxe muda, mas não deu certo, não vingou as mudinhas que eu trouxe galho, né? Mas existe um asper, que é aquele que você, seu preferido, que é preto, da cor daquele que também é muito usado na construção. Existem várias espécies de bambu preto, negro, né? Tem uns mais com diâmetro maior, né? Outros menor, mas tem vários. Aqui eu tenho um filostag que é muito comum, cana da Índia, né? Que é conhecido áurea. Ele dá, parece o cana da Índia, mas negro. Isso. Esse eu tenho uma foto ali. Ó, o Ricardo tá falando que tem bambu para todo lado. Você viu que linda a cadeira do Leandro? Eu vou ter que visitar o Leandro de caminhoneta e sair e ir embora de madrugada. O bambu da... Vamos lá, ó, tem.
Ah, Vamos que continuar? show! Vamos, que show de conhecimento, muito místico, por isso, espaços terapêuticos ficou tão relaxantes, feito com o Babu. Tem um negócio, gente, aqui, antes da gente partir para os últimos dois gigantes, é esse negócio de misticismo com o Babu, mas também temos Feng Shui e também temos neurociência. Já está comprovado cientificamente que se você ficar olhando, se você tiver um pilar de quina para você ou uma viga com uma quina apontada para você, seu cérebro primitivo entende aquilo como um dente, uma garra, uma lança. Então, estruturas circulares deixam o nosso cérebro primitivo relaxar, descansar, entender que está em repouso. Então, é por isso que espaços terapêuticos usam tanto. Além do arquétipo da flexibilidade, do equilíbrio. Ah, mas enfim, ó, eu já tô. Leandro, volta que a gente precisa falar dos dois últimos e eu já tô indo, ó, já tô saindo aqui, já tô indo dos meus devaneios. Vamos falar do segundo lugar. E esse segundo lugar, ele dá muita confusão e tem muita gente vendendo muda disso na internet. E não é bem verdade, viu? Inclusive, um dia eu quase bati no Leandro por causa disso, porque eu disse pra ele, os AP dos gnomos e fadinhas. Sim, os gnomos e fadinhas. Oi, fadinha. Um dia, logo que o Leandro me adicionou no Face, que a gente foi conversar sobre bambu, falei para ele que eu tinha recém comprado uma muda do Dendrocalamus asper e desse bambu. E ele falou: esse bambu te mentiram, não é ele, não. E eu fiquei com uma raiva dele, que eu falei: que cara estúpido, vim aqui me adicionar e me falar que eu fui enganada. Mas no final das contas, quando fui visitar ele, conheci lá e escutei as explicações, ele tinha razão. E é por isso que o Leandro diz que a gente está constantemente aprendendo, né? Então, assim, a gente vai atrás do conhecimento, coloca toda a nossa certeza em xeque, porque o bambu ainda é todo um conhecimento sendo estruturado. Deixa eu ver o que o Thiago disse. Bambu só com tratamento térmico pode durar até quanto tempo? Thiago, isso aqui também dá bastante assunto, mas eu te chamo depois. Me chama depois que eu te respondo isso, tá? Só pra gente não fugir. Vamos lá. O Leandro deve ter ido tirar o leite do fogão. Mentira, porque ele é vegano. Mas vamos lá. O segundo lugar é o Dendrocalamus giganteus. O terceiro era o Dendrocalamus asper e o segundo é o Dendrocalamus giganteus. E dá muita confusão. Como eu disse, tem muita gente vendendo muda de Dendrocalamus giganteus na internet. Mas se vocês forem comprar, peçam para ver a planta matriz. E aí, para entender como é que a gente diferencia um do outro, e eles são de fato muito similares, são dois dendrocálamos, só que um é asper e outro é giganteus. E como é que a gente diferencia? Essencialmente, o asper é muito marcante a característica dele de, na parte da base, nos nós, ter as barbatanas, ter essas microfolhas, tá? E ele também é um bambu, recomendação, que se vocês forem colher sem camisa, vocês estão ferrados, porque parece pó de mico. Colher Dendrocalamus asper sem camisa, de manga longa, parece pó de mico. Já com giganteus, eu nunca colhi giganteus, né? Mas pelo que se sabe, ele não tem essa característica. Tava falando, Leandro, que a nossa amizade quase não flui porque você foi descarado de me adicionar e falar que mentiram para mim que não era uma muda de Dendrocalamus giganteus, né? Eu feliz que tinha comprado uma. Antes de continuar, eu peço desculpas porque eu também estou de plantão aqui no meu serviço e às vezes eu preciso atender o telefone e deu bem na hora da live. Mas assim, você quer que eu fale alguma coisa sobre qual parte que você tá, no qual Eu bambu cheguei do aço? no segundo, que é o giganteus, né? Então, deixa eu mostrar Assim, aqui. uma breve Deixa eu mostrar aqui. pincelada do tamanho do giganteus. Ah, você tem um pedaço aí? Esse Metido. aqui é um Ah, tá. asper que tem uns 15 de diâmetro, então ele já é grosso, né? Ele chega quase o dobro disso. Pense. Esse aqui é o filtro acho que o Joel perguntou, né? Que é o filtro que eu fiz para água, né?
vez de você ir lá e gastar um monte com aquele negócio lá com a torneirinha, você faz com ele. E ele realmente filtra. Interessante, hein? Então tá. E aí chegamos aqui no top 1 do ranking dos gigantes. Ai, meu Deus, aqui é um sonho de consumo, hein? Você falou dos giganteus, só um pouquinho. Então, posso fazer uma pinceladinha rapidinho em cima dos giganteus aqui? Por favor. Então, é que assim, na internet existe muita gente tá vendendo uma coisa legal, mas tem muita gente que só quer saber de ganhar dinheiro, né? Então, vende até semente de trigo lá como se fosse semente de bambu. No começo eu comprei. Infelizmente, às vezes a gente sem maldade, sem malícia, né? Nossa, olha aqui o bambu Java, né? Vai lá e compra, planta, nasce trigo. Fazer o quê, né? Faz parte. É, Então, o dendrocalo dos giganteus, até onde eu sei, ele é bem diferente do aspen. Ele tem a coloração, ele não tem aquela, o aspen, né? Eu já estive numa toceira gigante dele, ele é bem maior, ele é todo verde e é um bambu lindo também. Eu tenho algumas mudas pequenas dele aqui. Então tem um monte de gente vendendo o asper na internet como o gigante, o giganteus. É, então, pessoal, me perdoem, mas não caiam nessa, tá? Vocês vão comprar, às vezes Comprem já de tem mim, o. né? Comprem de mim. Eu entendi a tua, viu, Leandro? Bom, primeiro falam ou tentam pesquisar com alguém que sabe a diferença, que já identificou a espécie, né? Para não. Ali, ó, é bem Esse... diferente do asper, né? Deixa eu mostrar E aqui, ó. outra coisa, deixa eu acrescentar para vocês. O asper, melhor, o giganteus, Esse aqui lá é o na Casper. Tailândia, isso, na Índia, onde ele tem espontâneo, existe mais de 8 espécies de giganteus. Então, não é só um giganteus. Ai, Então, caramba. tem variações desses giganteus. Então, existe uma confusão muito grande também, sabe? Ok, Mas nada é muito isso. definido. Então vamos lá. E chegamos no nosso top gigante. E esse sim, Leandro chama de bambu dragão, né? Bambu de dragão, né? E esse daqui, eu acho que você já visitou esse? Acho que não, né? Não, esse eu não conheço, mas eu já Esse, pesquisei bastante. esse daqui também pertence aos dendrocálamos, também é um entulcerante. E esse daqui, eu prefiro o nome de dragão para ele, né? Mas daqui é o dendrocálamos cínicos. Realmente faz mais sentido que esse daqui seja dragão. Mas o Asper pode ser a dragoa, né? A dragoazinha. É É. porque assim, porque do dragão, se você observar a ponta de uma flecha, ela, perfeito. Se você observar a ponta de uma flecha, é como se fosse a ponta de um rabo de um suposto dragão, certo? E no cílios, as bainhas, né? Elas vão nascendo bem uniforme de dois lados, entendeu? Ela desce, então ela fica parecendo um rabo de um dragão mesmo, entende? É diferente de alguns que a bainha ela vai ficando em aspiral, outra descoordenada ali ao redor. Então é por isso que quando ele está em rotação, parece um rabo de um dragão. Por isso que é chamado bambu dragão. Ele é um bambu, só para vocês terem uma ideia, esse aqui dá em torno de uns 30. Esse aqui é um instrumento. Então, você tem uma noção. Imagina um bambu dessa grossura aqui, ó. 30. Então ele chega quase mais grosso que isso, entende? Então por que que ele é o maior, mais grosso? E altura? Só para vocês terem uma noção. Ele é um E bambu al... ralo, ele é do Laos, né? Ele é encontrado no Laos, tem alguns lugares na Tailândia. Ele chega a 45 metros, 45 metros de altura. E chega a 35, 40 de diâmetro. Então ele é o neném do bambu. Meu Deus. Eu.
É grande demais, né? Eu fiquei pensando como é que faz uma colheita de um bambu desse. É. Bom, eu fiquei foi besta agora, porque eu já tinha visto que era grande, só que agora que você mostrou esse instrumento aí, eu falei, caramba, é demais. É gigante mesmo. Meu Deus. Então tá. Eu acho que já deu aqui mais de 1 hora de conversa. As pessoas mandaram algumas perguntas, mas eu já respondi antes. Se você quiser dar uma revisada aqui, ó, perguntaram Qual que sobre é, a dificuldade. Oi? qual que é a pergunta rapidinho? Alguma que você se apertou, conseguiu matar a charada? Ah, não, da dificuldade de fazer mudas, né? Que você já tinha me explicado que guarda é muito difícil de fazer muda, que, que os filostaques, né, que são os alastrantes, são mais fáceis, e que isso ainda é um desafio, o fornecimento comercial de mudas. Mas que o Leandro está vendendo, né? O Leandro está aí com uma diversidade bem interessante. Aceito comissão depois, tudo bem. Mas aqui, viu, tinha uma das perguntas aqui, ó. Se tem alguma espécie inferior à outra. Não, não existe uma espécie inferior à outra. O bambu tem mais de 10 mil usos. São mais de 1.400 espécies, são mais de 10 mil usos. Então, para você considerar uma espécie inferior à outra, é relativo. É que nem comparar, é que nem você querer medir a capacidade de um peixe de subir numa árvore, né? Então, assim, você tem que para qual uso, né? Depende disso. Ah, mas respondi todas as perguntas, falamos do ranking, nós vamos dar continuidade nisso, porque aqui na live a gente fica devendo, fica fazendo falta as fotos, as imagens. A gente vai fazer recortes, vai colocando no feed, vai compartilhando. Esse material também vai ficar disponível no YouTube. E, e a gente tá aí, né? A gente às vezes demora para responder porque a gente faz bastante coisa, né? Mas a gente responde. A gente responde. Eu fico muito feliz quando recebo mensagens, quando recebo perguntas, quando recebo comentários, tá bom? Fico muito feliz, podem continuar. Quem chegou agora, seja bem-vindo. Vamos deixar essa live disponível aqui, não sei por quanto tempo, ela inteira. Aí depois eu acho que eu retiro ela e faço os recortes e vou postando. Mas se vocês tiverem perguntas, podem mandar pra gente. Hoje a gente vai encerrando o papo, já deu mais de 1 hora de conversa, para não ficar maçante também. E agradecer a presença de quem esteve aqui e a presença de quem vai assistir depois, porque eu sei que tem gente que não consegue assistir agora nesse horário e assistir depois. Já agradecer você que está assistindo agora depois, né? E de quem está aqui sempre no nosso, como diz o Alan, no nosso bate-horário. E nos encontramos próxima quarta-feira. E aceitamos sugestão, tá bom? Leandro e eu vamos trazer mais lives, mas vou deixar ele descansar a próxima semana. Obrigada, Leandro, pela presença, pela disposição, pelo conhecimento. É sempre muito bom conversar com você. Eu sempre aprendo pra caramba. Você foi um dos presentes do universo no meu caminho. Ano passado, que não foi um ano fácil, me trouxe você de presente, então eu sou muito grata. E espero poder repetir esse encontro virtual e presencial. Bom saber disso. Fico grato em poder contribuir um pouquinho, né? Um aprendiz aí, né? Eu acho que eu sei muito pouco ainda, né? Mas quando precisar e sentir que dá para a gente conversar e bater um papo, o pouquinho que a gente sabe a gente consegue compartilhar e que seja de bom proveito, né? Para todos. E quem tiver algo para acrescentar aí do que a gente falou, eu estou disposto a ouvir e trocar ideias para me aprender um pouco mais. Estou muito curioso. Fantástico. Obrigada, Leandro. Bom descanso, Brotos. Bom descanso, Leandro. Até o próximo encontro. Beijo. Vamos encerrar aqui.